E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um mangá que eu já bati aqui agora, então vocês escutaram o barulho, e eu tô gostando muito, e eu tô agora já no 6º volume, e eu tenho aqui já 12. Só que eu pensei, nossa, tem tanta coisa pra falar que eu não vou ler os 12 e faço sobre os 12 que o vídeo vai ficar enorme. Então eu vou dividir em dois pra gravar os vídeos, né? Conforme for lançando eu vou fazendo mais vídeos. Então eu decidi fazer isso e hoje a gente vai falar sobre, sem mais enrolações, Beastars. Aqui tem, ó, 6 volumes pra vocês. Deixa eu tentar colocar tudo juntinho pra ficar bonito, ó. Pose pra thumb. Mentira. Olhem essas capas aqui, que lindas, gente. Que lindas as capas. Meu Deus do céu, olha isso. Olha isso. Não vou mostrar os próximos volumes, fica aí de surpresa, mas claro que vocês vão ver na internet se estiverem muito curiosos. Mas então, vou até colocar eles aqui de lado porque eu tô com a mania que já vi no último vídeo de Chainsaw Man que eu tava editando, que eu fico olhando pro mangá enquanto tô falando, tem que olhar pra câmera, então tem que parar com isso. Enfim, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, se você quer ajudar mais ainda na divulgação, compartilha esse vídeo que ajuda bastante. E sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse mangá aí que tem muita coisa boa para ser debatida. Enfim, Beastars, que é criado pela Paru Itagaki, ela que desenha e ela que faz a história também, né? O roteiro da história. E já tá completo, são um total de 23 volumes ou 22. Nossa, eu tinha na cabeça certinho, mas agora eu esqueci, mas vou corrigir na edição. Acho que são 23. Enfim, aqui a gente vai acompanhando um mundo onde a sociedade é baseada em animais. São animais antropomorfizados. Não errei de primeira, tá bom? Ou seja, muito parecido com filmes que saem por aí, tipo Zootopia, que são um tempinho na Disney. É o mesmo conceito, só que aqui a gente vai explorando outras coisas que não são exploradas normalmente nesses filmes. Tipo o quê? Primeiramente, vamos voltar aqui e vamos apresentar os personagens, que são vários, mas o principal deles, que é o nosso protagonista, é o Legoshi. Ele é um lobo cinzento, ou seja, o maior do seu reino aí, né, que são dos canídeos, e ele é muito dócil. E ele a todo momento entra em conflito consigo mesmo, porque ele vai contra todos os instintos dele e também contra tudo que as pessoas acham que ele vai ser. Então ele não é agressivo, ele é super calmo, trata as pessoas com bondade, ele é super tímido, quieto. Então as pessoas às vezes acham que ele tá sendo, as pessoas que eu digo, né, nos outros animais, acham que ele tá sendo fingido com isso tudo só pra poder fazer alguma maldade com elas depois. E esse vai ser o principal tema abordado no mangá, os animais contra seus próprios instintos. Isso pelo menos o que eu venho interpretando na história, sabe? Porque tem muitos outros personagens, a gente vai estar falando sobre eles no decorrer do vídeo, mas o Legoshi, ele resume muito isso, sabe? Porque ele tá nessa busca por se encontrar. Isso que é bom de a gente tá acompanhando esses personagens que estão na fase do colégio, porque estão ao mesmo tempo se descobrindo, alguns passando pela puberdade. Então a gente vai vendo toda uma transformação neles, sabe? Todo um autodescobrimento. E isso é muito legal, porque o colégio, além de tudo, tem regras, sabe? Então a gente tem que se impor essas regras. Isso tudo mescla muito bem, sabe? E vamos falar um pouquinho sobre esse colégio em si. Primeiramente, é um dos colégios mais respeitados do mundo, onde só sai pessoas notáveis, assim, importantes para toda a sociedade. Ele fica próximo a uma cidade que é uma grande metrópole. Então tem alguns personagens ali que vieram de lugares bem distantes apenas para estudar naquele local. E é um colégio que ele é interno, então você passa todo momento ali, né? O dia, a noite, enfim. E isso que é interessante, sabe? Ao mesmo tempo, os animais, eles estão aprendendo a conviver com outros animais que talvez nunca viram antes. E também, em certos momentos, quando eles vão para a cidade, aprendendo os costumes das pessoas da cidade grande, como elas lidam com determinados acontecimentos que eles nunca viram de onde eles vieram. E fora isso, o colégio, ele é muito organizado. A gente vê que tem repartições para animais pequenos, locais para animais maiores, locais para os carnívoros, para os herbívoros. E aí que tá um dos grandes debates também da história, porque como todos ali são animais conscientes, é proibido você comer carne. Então animais que são naturalmente carnívoros, eles não comem carne, não podem. Isso é ilegal, é um crime, porque você vai estar matando outro ser vivo, né? Isso vai sendo muito debatido, porque tem animais que o corpo deles clama por carne, apesar de muitos nunca terem comido, fica uma tensão entre os herbívoros e os carnívoros, por causa do corpo deles, né? Primeiramente, os carnívoros, eles têm presas, eles têm garras, são muito maiores, os olhares deles são amedrontadores, enquanto os herbívoros são menores, têm um jeito mais fofo, digamos assim, e eles se sentem muitas vezes oprimidos pelos carnívoros, tirando um personagem que é agora o que a gente vai estar falando, que é o Luis.
E ele é um cervo, e ele é super popular, uma das pessoas mais populares do colégio inteiro. E ele tá na busca de ser o próximo Beastars, que é o que leva o título, né? E o que é um Beastars? O que é um Beastars? Você tá falando aí e não explica. Beastars é como se fosse a pessoa destaque do colégio, uma pessoa muito importante. Ah, agora eu entendi! E como esse colégio foi como eu falei no começo, que traz pessoas muito importantes para a sociedade, o Beastars é como se fosse um sinal de que aquela pessoa ali vai ser importante, sabe? Então não basta você ter boas notas para você ser um Beastars, você tem que ter boas notas, você tem que ser popular, você tem que ser influente diante das outras pessoas, então tem vários requisitos ali, e onde acaba sendo votado por um comitê de várias pessoas, tipo líderes de cada espécie, e o Cervo Luz, ele quer muito conseguir isso, e isso seria uma quebra de paradigma, porque ele é um herbívoro. Muitas pessoas acabam tendo raiva, achando que ele não é digno, que ele não se coloca no local dele como uma pessoa oprimida, e isso é muito corajoso da parte dele. A gente vê que ele acaba tendo uma garra, uma fissura por isso, sabe? Ele tenta ser o melhor em tudo, e isso acaba sendo prejudicial pra ele. Ele, por outro lado, fica indignado. Eu tô indignado! Com o fato do Legoshi ser uma pessoa calma, ter todas essas personalidades que eu já falei, ele fica se colocando no lugar dele, né? Que se ele fosse um carnívoro, ele seria totalmente diferente, ele não teria essa postura que o Legoshi tem. E isso deixa ele com muita raiva em diversos momentos, sabe? Eles acabam tendo muitos combates verbais, o Legoshi e o Luz. Isso que vai permeando o mangá nos primeiros volumes, e isso já vai deixando a história muito legal. E tem outro fator que deixa a história mais interessante ainda, que é mais uma personagem, que é a Haru, que é uma coelha anã. Ela é muito pequena, se for comparar, eu acho que eu vi em alguma comparação, em algum dos volumes tem a comparação da altura deles. O Legoshi teria 1,85 e a Haru teria 1,05 m, sabe? Uma diferença enorme. E uma parada que eu esqueci de falar é que o Legoshi e o Luz, eles estudam, né, no mesmo colégio, mas eles também fazem parte do grupo de teatro, que é onde eles estão juntos na maior parte do momento, que eles atuam, né? Só que enquanto o Luz, ele é o principal da peça, ele é o ator principal, o Legoshi, ele apenas cuida das luzes. Então dá pra ver a discrepância da função de cada um exerce. E já a Haru, ela é a única do grupo de jardinagem, então ela toma conta do grupo inteiro, de todas as plantas, rega todo dia. Muitas pessoas vão a ela quando precisam das plantas, só que ela acaba sendo muito sozinha, né, muito solitária, e o Legoshi acaba conhecendo ela eventualmente. E o que eu vou falar agora não é spoiler, porque tá no primeiro capítulo, eu tenho certeza que vai ser o que vai fisgar vocês agora, porque o Legoshi, ele encontra a Haru durante a noite e ele começa a receber o instinto de querer atacar ela para matar ela. Ao mesmo tempo, ele quer proteger ela dele mesmo. Ele acaba entrando num conflito interno ali naquele momento e ele acaba fugindo, e a Haru não sabe que foi ele que fez isso, e ele também, a princípio, não sabe quem foi que ele atacou. Após alguns momentos, ele conhece a Haru e ele começa a ficar em dúvida se ele quer matar ela ou então se ele quer ficar com ela, se ele se apaixonou por ela. E isso que deixa tudo muito interessante, sabe? Porque o Legoshi, ele começa a ter uns questionamentos tipo: eu não posso ficar perto dela porque senão eu vou matar, ou eu preciso ficar perto dela porque eu gosto dela, sabe? Fica girando nisso de uma forma muito interessante. A autora é muito inteligente em conseguir trazer diversos momentos criativos para dar continuidade na história, e o desenho também não fica para trás. Ela mescla muito entre momentos mais delicados, onde ela coloca um traço mais fino, onde ela coloca às vezes uma arte mais aguada, assim, né, pra ver que tá tudo um pouco como se estivesse flutuando, sabe? Eu sinto muito isso. E também ela coloca alguns momentos mais sérios, com violência mesmo, porque afinal de contas a gente tá tratando de animais carnívoros que às vezes se atacam, que brigam. Por exemplo, tem um tigre chamado Bill, que ele tem um conflito muito grande com o Legoshi em determinado momento, em que eles se atacam a vera mesmo, coisa de sair sangue, sabe? Então é muito legal essa variedade do traço dela. Ela costuma fazer algo diferente, que ela usa muitas páginas duplas que são muito usadas também nos mangás, mas ela usa uma parada diferente, que ela coloca pequenos quadros, assim, como se fossem umas janelas com acontecimentos que tem a ver com aquelas páginas duplas, sabe? Vou colocar alguns exemplos aí no vídeo também. E ela usa muito uns círculos, tipo umas bolinhas, às vezes para dar profundidade, diferente das rachuras que as pessoas usam, né, que são aqueles traços. Ela usa umas bolinhas em determinados momentos. Às vezes ela coloca as bolinhas no corpo dos personagens, às vezes no fundo, às vezes até ela coloca tipo uma névoa assim, com alguns círculos tirados dela para dar um efeito mais romance. E a criação de mundo dela também é muito legal. Quando os personagens vão para a cidade, dá pra ver que a cidade é toda organizada para funcionar para os herbívoros e para os carnívoros. No colégio também dá pra ver isso muito bem. Tem umas cenas amplas, assim, por exemplo, do refeitório, ou então do colégio, os personagens andando por ali. Às vezes ela mostra o mercado clandestino,
onde tem personagens vendendo carne para outros carnívoros. Ela mostra as atrocidades que tem aquilo também. Isso é muito interessante também da história. Cara, Beastars só tem coisa boa, sabe? É uma parada que, se for ver, cada volume tem umas 200 páginas que você vai querendo ler. Se pudesse, você ia lendo sem parar. Eu tive que parar só pra gravar esse vídeo, porque senão ia ter muita informação. Com certeza, quando você começar a ler, você vai se interessar pela história. Tem um anime também, tem a primeira temporada na Netflix. Eu só assisti o primeiro episódio, achei legal, mas o que eu vou falar hoje, né, o que a gente tá falando é o mangá. Não vou entrar em território de anime, mas fica aí a curiosidade. Se você não tem acesso ao mangá, não tem onde comprar, ou então não tem condição financeira no momento, dá uma olhadinha lá na Netflix, que eu acredito que a história é a mesma, só o traço, né, que não vai ser a mesma coisa, que é o que a gente tá falando bastante aqui agora, né, a narrativa e tudo mais. Mas a história, pelo que eu vi no primeiro episódio, é a mesma. Tem lá o Legoshi, tem os personagens. Quem sabe eu faço um vídeo aqui sobre anime um dia se eu assistir. Enfim, vamos continuar aqui sobre a história do mangá. Tem momentos também que ela coloca uns ângulos inusitados, tipo um ângulo de cima, assim, e ela tem uma perspectiva dos personagens muito bem. Ela consegue desenhar eles em diversos ângulos, sem a gente achar que, tipo, pô, ficou estranho e tal. Sempre fica bom. E aí que a história vai avançando, cara, e a gente vai vendo mais desse mundo. O mundo vai crescendo cada vez mais. Como, por exemplo, tem um prefeito da cidade que ele é um leão, só que ele decide fazer cirurgias para tirar as feições predadoras dele. Então ele arranca todas as presas dele e coloca uma dentadura. Ele faz umas cirurgias no rosto também. Ele falou que gastou milhões aí para poder se modificar, para poder criar uma aparência amigável. E fica até um pouco estranho, sabe? A gente sente incômodo de olhar para ele, principalmente depois que ele fala isso. A gente repara um pouco mais nisso. Eu já achava estranho quando eu olhei para ele e falei, poxa, tem alguma coisa estranha nesse cara. Depois que ele falou, aí que a gente constata mesmo que doideira que ele fez, né, cara? Só que ele não deixa de ser quem ele é, sabe? Por fora ele pode demonstrar ser uma pessoa diferente, mas ele continua com as personalidades brutas que tem o leão, sabe? As personalidades agressivas que tem o leão. E é legal também a gente falando um pouco como que o roteiro ele vai casando entre passado e presente, principalmente o passado da Haru e o passado do Louis, sabe? Porque eles têm uma história pregressa aí que vai influenciar muito nas atitudes que eles têm agora, e a gente vai tomando conhecimento disso gradualmente conforme alguns acontecimentos acontecem no presente, sabe? E é isso, gente. Assim, tem muitos outros personagens, eu vou falar aqui muito rápido, porque eu quero falar um pouco mais com spoiler. Dois que eu gostaria de falar bem rapidinho são o Gorin, que é um panda que aparece mais pra frente pra ajudar o Legoshi, que ele mora na cidade, né? Nesse caso, ele não estuda ali. Ele é um panda que ele bate de frente com qualquer carnívoro. Ele é muito forte, ele luta muito bem e ele é um psicólogo, então ele ajuda pessoas que são carnívoros, sabe? E ele conversa muito com o Legoshi. Em diversos momentos eles têm conversas muito interessantes com relação principalmente a Haru, sabe? E tem uma outra personagem que aparece lá mais pra frente, que é a que tá na capa aqui do volume 6, mas ela aparece bem antes, tá, gente? Não é um spoiler a presença dela. Inclusive aqui, ó, o panda que eu falei, ele tá na capa do volume 5, ó. Olha que arte, gente. Outra coisa que eu esqueci de falar, aqui no mangá, infelizmente, não tem arte colorida, sabe? Mas no original tem algumas páginas que são coloridas em alguns momentos. Gostaria que tivesse, infelizmente, uma pena que não tem, mas dá pra gente dar uma olhada aqui como que é a arte colorida dela pelas capas. Olha essa capa aqui do panda que eu falei, gente. Cada capa é uma arte mais incrível que a outra. Esse do volume 4 aqui. E aqui é a última personagem que eu tava falando, que é a Juno, ou Juno, que ela é também um lobo cinzento da mesma espécie que o Legoshi. E o Legoshi tem uma atração por ela por ser da mesma espécie. É algo que fica conflitante com ele. Ela também entra em contato muito com ele em diversos momentos, com segundas intenções. Então fica rolando meio que um triângulo amoroso. Isso torna a história muito mais interessante também, sabe? Todos os volumes são traduzidos pela Disse Yamura. Ela manda muito bem aqui a tradução competente direto do japonês. E é lançado aqui pela Panini, né? Bimestralmente, cada volume. Enfim, gente, dei aqui uma pincelada muito legal. Eu recomendo pra vocês aqui esses 6 volumes. Vou comentar um pouquinho mais com spoilers agora. Então, se você se interessou, procura aí que você não vai se decepcionar com certeza. Não deixe de dar o like aí, se inscrever no canal como eu falei. E é isso, gente. Se você já leu, continua aí. Se não leu, um abraço e até a próxima. Tchau! Gente, vamos falar agora, ó, aviso de spoiler, começou. Então, se você... Não é nem pra você estar aqui se você não leu, então mete pé. Fique por sua conta e risco. Enfim, o que eu queria falar aqui mais além disso tudo? Eu li até onde acaba a resolução de que a Haru é sequestrada, o Legoshi vai lá salvar ela. É legal a gente ir acompanhando a evolução do Legoshi. Ele vai abraçando um pouco o lado dele mais agressivo, enquanto ele vai descobrindo também que ele gosta, né, realmente da Haru. A gente vai vendo ele se dando cada vez melhor, sabe? Ele tendo uma relação com ela ali que acaba sendo interrompida
pelos instintos da Haru, que acaba se colocando dentro da boca dele, e isso é muito intrigante de ver, né? Não era algo que eu esperava. Então, além dos instintos do próprio carnívoro de querer devorar os herbívoros algumas vezes têm o instinto de querer morrer logo de uma vez, sabe? E acabou cortando o clímax ali, que eu achei que eles iam ficar juntos finalmente, só que não rolou. E tô curioso pra ver como é que vai acontecer isso cada vez mais. E a Juno, né, que aparece muito de surpresa, acaba se mostrando uma pessoa com segundas e terceiras intenções, né? Ela quer ser a Beastars, ela quer ser famosa, então ela se aproveita do sumiço do Lewis e se coloca nos holofotes e todo mundo começa a gostar muito dela, né? Menos o Legoshi. O Legoshi tá apaixonado realmente pela Haru e isso incomoda muito a Juno, como que ela tá perdendo, assim, né, o homem dela pra uma coelha, sabe? A gente vai vendo o crescimento de todos ali, principalmente do Legoshi, da Haru e do Luz, né? Que o Luz agora ele tá tomando outros partidos. A gente já viu que ele às vezes tomava sangue, né? E agora ele comeu realmente carne e se aliou àquela organização, né? Como é que é o nome? Ao Shishigumi, né? Que é aquela organização. E agora ele é líder delas, né? E essa nem era a intenção dele, só que agora ele se transformou completamente. Ele saiu do colégio, né? Ele tá ali agora cheio de servos, que são os leões. E eu, sinceramente, não sei pra onde a história vai continuar, porque acabou realmente no momento, assim, que se concluiu um certo arco ali, né? O Luz, ele voltou, né, pra cidade, onde estão os leões com ele saiu do colégio. A única coisa que não se concluiu muito é com relação a Haru e o Legoshi, né? Eles estão ainda nesse vai e vem desse romance, mas é muito bom a forma que tudo é desenvolvido, principalmente o roteiro, né? É muito bom a forma que esse roteiro é desenvolvido pela autora. O Legoshi, a Haru, a Juno, o Gorin, que é o panda, todo mundo ali tá indo muito bem, sabe? O Gorin dá umas dicas muito boas pra ele, diálogos muito bons, conforme eu tava falando, entre o Gorin e o Legoshi. E até o Bill, que é um tigre que aparece de vez em quando, ele tem um contraponto interessante do Legoshi, porque ele quer comer mesmo e não tá nem aí. Quando eles vão pra cidade, né? Quando eles vão lá pro mercado clandestino, ele come, ele aceita um velho que tava vendendo. E que cena terrível, né? Um velho vendendo cada dedo para poder se sustentar a pessoas carnívoras. Então o Legoshi ele já vê de cara como que a sociedade é horrível, que não é tudo que ele imaginava, tudo às mil maravilhas, que tá tudo sendo escondido na realidade por uma outra camada, que é uma camada podre ali dos carnívoros, sabe? E como que os herbívoros, eles continuam tendo medo, que não é uma coisa apenas de colégio, que não é uma coisa apenas tipo rixazinha e tal, é uma coisa que se estende para a sociedade adulta e que é algo muito sério. E vamos ver como é que vai ser tratado isso nos próximos volumes. Eu tô curioso para continuar. E agora que eu gravei esse vídeo, finalmente vou poder continuar. E quem sabe eu trago mais um vídeo do volume 7 ao 12, ou então mais alguns volumes, não sei quantos que eu vou ler até lá, se já vai ter lançado mais também. Se eu vou ter comprado mais também, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E um abraço e até a próxima. Tchau!